Boa noite, meus amados, minhas amadas, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja em cada coração. Um dia diferente, uma sexta-feira. Quem estava aqui com saudade da sexta-feira? Né, irmã Ana estava com saudade, a irmã Dalva estava com saudade da sexta-feira. Então, bom estarmos aqui, obviamente em número reduzido, muitos irmãos estão trabalhando, muitos irmãos já estão viajando, mas o importante é nós estarmos aqui para adorar aquele que nos ama. Nós cantamos nessa noite, Ele nos ama, e se Ele nos ama, não importa o que está lá fora, Ele nos ama e ponto final, amém? Eu queria aqui fazer um destaque e louvar a Deus pelo encerramento do projeto Aqueça um Bebê, por todo o grupo que faz parte desse projeto. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E a minha oração é que vocês perseverem, não apenas entregando kits de roupas para essas gestantes, para abençoar os bebês, mas acima de tudo, como instrumentos do Senhor para pregar o Evangelho. Serem luz do Senhor no lugar, no lar onde vocês estiverem. A cada gestante que vocês se depararem, vocês possam impactar essas gestantes com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vocês são instrumento do Senhor. Vocês fazem parte de umas ferramentas, uma das ferramentas de compaixão e graça dessa igreja. Que Deus e Cristo continue abençoando nossa irmã Aloísia e todo o seu grupo, ela que faz parte da liderança desse projeto. Queria também fazer destaque a você que nos visita mais uma vez, né? Tem ali eu não sei, assim, se você me falou, eu esqueci, me perdoe, porque eu sou péssimo em gravar nomes. Rosto eu não esqueço mais não, mas nome eu sou péssimo, né? De vez em quando eu esqueço até o nome da minha esposa, né? Como é seu nome, né? Troco por Ruth, chamo ela de Ruth, então assim, mas a fisionomia não. Como é seu nome, minha irmã? Dayana. Seja muito bem-vindo, Dayana, terceira semana seguida que a Dayana tem vindo aqui, juntamente com a nossa irmã Dionísia, e tem sido bênção de Deus. Seja muito bem-vinda. Você ainda que não deu aquele abraço caloroso na Dayana, terminar o culto, vai lá, fale com ela, olha, muito bem-vindo. Não sei se vocês perceberam aqui, mas pela graça de Deus, o grupo dos adolescentes aqui está bem agitado aqui, né? Você foi bem recebido ali na porta? Pela turma da tia Jossa e da tia Dani? Tem 3 opções ali, tem que fazer outra opção ali, viu? Fazer um pix, bote ali. Coloque aí faça um pix para a igreja, né? Bote essa opção ali. Então, é a igreja se movimentando. Então, a turma da recepção, a turma foi até você, ele deu as boas-vindas, a turma foi ali percebendo o culto, registrando turma da mídia para abençoar a irmã Vera. Tá a irmã Vera, coitadinha, sozinha, fazendo louvor, tirando foto, não sabe se canta, não sabe se tira foto. Então a turma aí para ajudar a Vera nessa equipe da mídia, tá bom, meus irmãos? E eu também queria fazer um destaque a presença especial desse casal, Sara e Luiz. Vocês são muito especiais aqui para a nossa igreja, né? Sara está ali com a nora, né? A Ariana, há poucos dias, né? Falta pouquinho, né, Ariana mais Joel, para formalizar o casamento. No dia 27 de julho, é um sábado, vai ser o casamento de Joel e Ariana aqui nessa igreja. E essa família é muito especial, e a nossa oração é que Deus continue abençoando vocês rica e poderosamente. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se a gente passar assim 5 minutos, você vai brigar com o pastor? Vai brigar com o pastor? Vai? Vai falar mal do pastor? Vai? Não fale mal do pastor, não. Se o pastor passar assim uns 5, 10 minutos, não saia bravo com o pastor, não. Viu? Atos capítulo de número 8. Hoje nós vamos falar sobre o 4º princípio de uma igreja multiplicadora, que é plantação de igrejas. E para isso a gente vai estudar hoje Atos capítulo 8, verso de número 1 até o verso de número 8, tá bom? Atos capítulo 8, verso de número 1 até o verso de número 8. Eu estou lendo a versão NVI.
mas a gente vai lendo aqui com calma, com tranquilidade, expondo a palavra, para você conferir se está aí na sua Bíblia tudo aquilo que a gente vai argumentar. Diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Podeis se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós, desde fevereiro, nós estamos trabalhando essa série de mensagens e está chegando no final. Depois dessa vai restar apenas uma mensagem. E nós estamos refletindo sobre o que era a igreja, o que é a natureza da igreja. Nós temos dito, à luz da definição de visão de igreja multiplicadora elaborada pela Junta de Missões e pela Convenção Batista Brasileira, da qual a nossa igreja faz parte, que a visão de igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. E o objetivo, ou com o objetivo de cumprir a grande comissão, ou a grande responsabilidade que Deus incumbiu à igreja. E quais são, pastor, esses 5 princípios de uma igreja bíblica? Princípios e não modelos, princípios bíblicos extraídos das Escrituras. Oração. Todo mundo aqui concorda que uma igreja tem que orar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Uma igreja bíblica é uma igreja que ora. Grupos, ministérios, homens, mulheres, jovens, adolescentes, orando. Segundo princípio, evangelização discipuladora. Quem aqui acredita que uma igreja deve evangelizar tete a tete, evangelizar em massas? Uma igreja bíblica evangeliza, sim ou não? Evangeliza. A gente vai falar desse último princípio lá no início de julho. Terceiro princípio, plantação de igrejas. Você acredita que igrejas bíblicas, elas olham para a cidade e começam a perceber intencionalmente a importância de plantar outras igrejas? Sim ou não? Sim. Quando a gente olha para Atos, a gente vê a igreja se movendo para plantar novas igrejas. Quarto princípio, formação de líderes. Quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, nós vemos líderes formando outros líderes, gente madura, gente capaz para liderar outras pessoas, para influenciar. Liderança, escute bem isso, nós falamos no domingo passado, liderança acima de tudo é influenciar, muito mais pela vida do que pelas palavras. Eu formo pessoas muito mais por quem eu sou, pelo meu estilo de vida, do que pelas palavras. E por último, que nós celebramos aqui nessa noite, compaixão e graça. A igreja precisa olhar para a sua cidade, a igreja precisa olhar para o seu bairro, a igreja precisa olhar para os seus vizinhos, a igreja precisa olhar até mesmo para dentro dela e perceber como nós podemos ser bênção na nossa cidade. Como eu posso amenizar, talvez não resolver, mas amenizar o sofrimento, as demandas sociais do meu bairro, dos meus vizinhos, dos irmãos da igreja. A igreja bíblica não é uma igreja envelopada numa redoma de vidro, desconectada do mundo, não. A igreja está inserida no mundo.
para ser os braços, as pernas, os olhos e a boca de Cristo Jesus. E isso significa compaixão e graça. E hoje nós vamos falar, à luz de Atos capítulo 8, nós vamos falar em síntese nessa noite, que uma igreja centrada na vontade de Deus, vive o princípio da plantação de novas igrejas com o fim de espalhar a glória de Cristo. Uma igreja centrada na vontade de Deus vive o princípio de plantação de novas igrejas. Com que finalidade, pastor? Para estender o poder do pastor, para estender a influência de um ministério. A igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, ela planta igrejas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até nos confins, porque ela entende que à medida que as igrejas vão plantando, a glória de Cristo vai sendo espalhada. Então, com sua Bíblia aberta, eu queria caminhar com vocês nessa história que nós acabamos de ler. O texto começa dizendo que Saulo estava ali, verso de número 1, consentindo na morte de Estevão. Não dá para a gente trabalhar o contexto, mas você é craque em saber disso, que do capítulo 6 ao capítulo 7 tem a história de Estevão. E a história de Estevão finaliza no capítulo número 7 com a morte. O primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que vai morrer pelo testemunho de Cristo se chama Estevão. E tem um cara, uma figura, um personagem que surge aí na história, chamado Saulo. Vai ser um cara bem famoso ao longo da narrativa de Atos dos Apóstolos, ao longo dos escritos do Novo Testamento. Saulo que vai se transformar em Paulo futuramente, mas aqui ele surge dando consentimento à morte de Estevão. E diz que, perceba comigo o verso de número 1, a parte B, que naquela ocasião, ou seja, a partir da morte de Estevão, naquela ocasião, desencadeou-se, um grande estopim se iniciou, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aí o verso de número 3 traz para nós alguns detalhes de como era essa perseguição. Porque você pode se perguntar, pastor, mas antes não tinha perseguição? Tinha. Mas a perseguição era prender. A perseguição era os líderes religiosos falar assim: olha, eu não quero que vocês preguem esse negócio aqui não, esse negócio de evangelho, esse negócio de que Jesus ressuscitou, não quero que vocês preguem aqui não. Aqui começa uma perseguição sistemática e muito mais intensa e violenta. Perceba comigo que o verso 3 diz que Saulo, por sua vez, devastava. Esse verbo devastar é o mesmo verbo usado para uma fera que destroça a sua presa. Diz o texto sagrado que Paulo devastava a igreja, indo ele de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Se você observar comigo, Paulo, anos depois da sua conversão, ele relembrando esse período da sua vida, lá em Atos capítulo 22, verso 4, Paulo ele diz o seguinte, lá na frente ele vai dizer: persegui os seguidores deste caminho até a morte. Ele perseguia para bater, ele perseguia para prender, mas ele perseguia para matar, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Atos 22, verso 4. Se você observar comigo Atos capítulo 26, verso 9 e verso 11, o apóstolo Paulo diz ainda: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Verso de número 11, muitas vezes, Paulo está dizendo, muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los
a blasfemar. A blasfemar contra quem? A blasfemar contra Jesus, contra Cristo. Ou você nega Jesus ou você morre. Ou você nega Jesus ou você vai para a cadeia. Ou você nega Jesus ou você vai para o tronco. Esse homem se levanta, meus irmãos, nesse período, como um grande opositor da igreja de Cristo. Mas se você olhar comigo o verso de número 1, finalzinho do verso de número 1, de Atos capítulo de número 8, tem uma coisa interessantíssima, porque o texto diz que esse período aqui, essa ação opositora encabeçada por Paulo, liderada por Paulo, fez com que todos os discípulos, exceto os apóstolos, todos os discípulos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. E aqui eu trago a nossa primeira lição da noite. O princípio de plantação de novas igrejas faz parte da essência da vocação da igreja. Eu quero que você grave essa frase. O princípio de plantação, plantar novas igrejas, faz parte do que é a igreja de Cristo Jesus. Por que isso, pastor? Eu chamo a sua atenção para essa expressão, que talvez na sua Bíblia, eu não sei como é que está, mas na minha versão diz, foram dispersos, do verso 1, verso de número 1, a parte C, diz, que eles foram dispersos. E fazendo uma pesquisa, eu identifiquei que essa mesma expressão é usada, quem se lembra aqui da história da Torre de Babel? Quem se lembra? Gênesis capítulo 11, essa mesma expressão é usada no contexto da Torre de Babel. Mas para que a gente entenda o episódio da Torre de Babel, a gente precisa entender uns capítulos antes do que Deus havia falado com Noé, qual é a ordem que Deus dá para Noé e para os seus descendentes depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 1 e verso 7, a palavra do Senhor diz para Noé e para a sua geração: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A ordem que Deus deu a Noé: multiplique, eu quero que vocês se espalhem, eu quero que vocês encham a terra e espalhem a minha glória pela terra. Eu quero que vocês, por onde vocês caminharem, vocês espalhem a minha imagem, espalhem a minha glória, espalhem a minha salvação. Verso de número 7 de Gênesis capítulo 9, diz ainda assim: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. A ordem de Deus, meus irmãos, em Gênesis capítulo 9 é: espalhem, saiam. Eu não quero ver ninguém parado, eu não quero ver ninguém concentrado, eu não quero ver ninguém estabelecido no mesmo lugar. Eu quero que vocês caminhem, eu quero que vocês se espalhem, eu quero que vocês andem. No entanto, Gênesis 11, verso de número 4, nós vemos o projeto Babel. O projeto Babel, quando eles chegam nessa região, o projeto Babel diz assim: vamos construir, Gênesis 11, 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Com que propósito? 2, assim nosso nome será famoso. Gente que quer tornar o nome famoso seguindo os seus próprios caminhos, gente que quer ser conhecido desobedecendo a Deus, assim o nosso nome será famoso. E outro propósito: e não seremos espalhados pela face da terra. A ordem de Deus é: espalhem-se, vão e revele a minha glória por onde vocês forem. Projeto Babel diz: não, nós vamos ficar aqui, nós não queremos ser espalhados. É um projeto que faz clara e nítida oposição à vontade de Deus. Deus está mandando ir, Deus está mandando o seu povo ir, de dentro para fora, mas é gente que está dizendo: não, a gente vai ficar aqui, aqui é melhor,
aqui a gente vai construir uma torre, aqui é mais gostoso, aqui é mais cômodo, aqui é mais seguro, aqui a gente não vai ser espalhado. Você conhece a história, não preciso narrar os detalhes. Deus olha de cima para baixo e eu tenho certeza que Deus dá uma bela de uma risada irônica diante desse projeto frajuto de gente que quer desobedecer a Deus. E aí então versos 8 e 9 de Gênesis 11 diz assim: assim o Senhor o quê? Dispersou. Gênesis 11, 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Enquanto aquelas pessoas queriam ficar e desobedecer a ordem de ir, Deus se move na direção daquele projeto rebelde, confunde as línguas e faz com que o povo seja dispersado, no mesmo sentido que está acontecendo aqui em Atos capítulo 8. Vocês vão ser dispersos, espalhados, no mesmo sentido que está acontecendo aqui em Atos capítulo 8, meus irmãos. Porque se você analisar comigo, os primeiros capítulos de Atos, Atos capítulo 1, diz para o povo fazer missão aonde? Aonde? Atos 1, 8, vocês vão receber o meu Espírito para testemunhar de mim aonde? Em Jerusalém. Eles fizeram isso? Fizeram sim ou não? Fizeram. Judeia, Samaria e confins. Judeia, Samaria e confins, eles falaram, não, vamos ficar em Jerusalém. E eles ficam cerca de 1 ano, Deus abençoando, a igreja está crescendo, os discípulos estão multiplicando, mas a igreja não quer sair de Jerusalém. Pela providência de Deus, assim como Deus interviu em Babel e espalhou o povo, Deus também permite uma perseguição para aquela igreja, a ponto daquela igreja ter que ser dispersa. O texto é claro, meus irmãos, para nós, eles foram dispersos e começaram a anunciar a palavra de Deus por onde quer que eles fossem. Meus irmãos, quando nós observamos o que é de fato ser igreja, a palavra igreja, ela significa chamados de dentro para fora. A igreja não é chamada para viver o projeto Babel, a igreja não é chamada para viver o projeto Jerusalém, a igreja é chamada para viver o projeto espalhe a minha glória até os confins da terra. Nós fomos chamados para fora, meus irmãos, plantar novas igrejas, espalhar o evangelho, espalhar a glória de Cristo nas mais variadas áreas e regiões do nosso contexto social, faz parte de quem nós somos. Nós não podemos de maneira nenhuma, em hipótese alguma, nos acostumarmos, nos acomodarmos, sentarmos na nossa própria conveniência e segurança, porque de alguma forma Deus vai incomodar você, Deus vai incomodar essa igreja, para que a gente vá para fora, a gente olhe para a rua, a gente olhe para os bairros, a gente olhe para a cidade de Jequié e veja aonde a glória de Deus precisa ser manifestada. Essa igreja tem sido desafiada, meus irmãos, a tirar os olhos de si e passar a olhar para o seu colega de trabalho que não conhece Jesus, para o seu familiar que não conhece Jesus, e você já falou de Jesus para ele, e você até mesmo às vezes até desistiu de falar de Jesus. A gente precisa orar mais pelos nossos familiares. A gente precisa entender o ministério que Deus deu para a gente, meus irmãos, e perceber que o ministério da gente, que Deus deu para a gente, não é para a gente ficar aqui
construindo as nossas próprias torres, a nossa torre de Babel. Vamos ficar aqui está gostoso, aqui está bom, aqui a gente se confraterniza. Não, de alguma forma Deus vai nos incomodar, de alguma forma Deus vai permitir alguma coisa na nossa vida, para nos impulsionar, para que a gente saia do nosso comodismo, assim como Ele fez com a igreja em Jerusalém. Eles queriam ficar em Jerusalém, mas o Espírito Santo, meus irmãos, Ele não nos permite nos assentarmos em nossas próprias comunidades. Talvez você seja testemunha disso. Quantas vezes você diz: eu vou sentar, eu vou ficar, eu vou assistir, eu vou para casa e aleluia. Quantas vezes eu já não quis isso? Talvez esse seja o seu próprio pensamento, mas uma coisa eu te digo: de alguma forma, o Espírito Santo vai se mover na sua direção, na direção da sua família, na direção de igrejas, tirando as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue e a gente perceba que a cidade do São João precisa ser a cidade do senhorio de Cristo Jesus. A história segue. A história segue. E o verso de número 3 termina, o verso que nós lemos, e a sensação que nós temos é: imagine que você não tivesse os versos 4 a seguir, você só tivesse até o verso 3. Imagine que sua Bíblia aí, você tivesse aí um recorte, e você só conhecesse até Atos 8, até o verso 3. Talvez as perguntas que a gente levantaria é: será que esse seria o fim da igreja de Jerusalém? Uma perseguição atroz, feroz. Seria a igreja enfraquecida em virtude dessa terrível perseguição? Os planos de Cristo de alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra estariam correndo risco? Deus está perdendo o controle? Saulo e seu bando está perseguindo fervorosamente a igreja, e os planos de Cristo, os planos de Deus para a sua igreja, seriam frustrados pela fúria de Paulo? A resposta é um sonoro não, porque os planos de Deus para o seu povo não podem ser frustrados. As portas do inferno não podem contra a igreja de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos edificados na pedra angular, na pedra da esquina, na pedra que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o Deus Todo-Poderoso. A igreja é imbatível, é indestrutível. Louvado seja o Senhor. E aí vem a nossa segunda lição, meus irmãos, porque o verso de número 4, a história não termina no verso de número 3, a história segue. Vai o verso de número 4: os que haviam sido dispersos faziam o quê? Murmuravam. Oi, ouvi murmurar aí? Choravam, reclamavam, fuxicavam, anunciavam, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Louvado seja Deus. E aí vem o nosso segundo princípio, o princípio de plantação de novas igrejas. Faz parte de um coração que prioriza. Escute bem isso, meus irmãos. Plantar novas igrejas faz parte de um coração que prioriza, que coloca como prioridade máxima na sua vida, sabe o quê? Espalhar a glória de Deus. É como se você orasse para a sua vida: qual é o meu propósito principal, como adolescente, como jovem, como homem, como mulher? Qual é a minha missão principal? Espalhar a glória de Cristo. Esse versículo 4 me ensina isso. Por quê, pastor? Veja comigo, se eu fosse lhe fazer algumas perguntas, eu gosto, e aí é uma dica para quem gosta de estudar a palavra, quem gosta de pregar, eu sempre digo: tente se colocar dentro dessa história aqui. Imagine que essas pessoas que foram dispersas foi você, foi a sua família. Algumas perguntas eu quero fazer para você nessa noite. Por exemplo, da noite para o dia,
você fica sabendo que a polícia local está perseguindo, está prendendo, está matando todo aquele que se diz discípulo de Cristo. Imagine que isso aconteça em Jequié. E de repente você decide com sua família que não há, na verdade, outra saída a não ser fugir da cidade para salvar sua vida e a vida da sua família. E aí, no entanto, você percebe que essa saída não é fácil, pois praticamente você só teve tempo de levar as roupas do corpo, deixando tudo para trás: casa, móveis, emprego, amigos, sua estabilidade, simplesmente tudo que você ama, todo o seu conforto, da noite para um dia. Ao mesmo tempo você se preocupa: para onde ir com minha família? Qual cidade ir? Em que casa morar? Será que nessa nova cidade encontraremos emprego? E se a perseguição se espalhar para as cidades vizinhas? Continuaremos errantes pelo mundo? Imagine que é você que está nessa história com esses dilemas, com essas perguntas. A pergunta que eu faço para nós, nesta noite, eu gostaria que nós respondêssemos com bastante sinceridade. Diante desse turbilhão de problemas, você teria cabeça para se preocupar com a salvação de outras pessoas? Com tantas perguntas, com tantos dilemas, com tantas interrogações, teríamos forças emocionais para, enquanto nós estávamos fugindo, a gente se preocupar com a vida espiritual de outras pessoas? Ou daríamos voz ao nosso instinto de sobrevivência e nos preocuparíamos apenas com a nossa segurança? O texto diz, o verso de número 4, que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. E eu não penso que esses irmãos que assim dispersos pregavam a palavra, eles são mais fortes ou melhores do que a gente. Mas se você olhar o contexto, e eu incentivo você fortemente a olhar o contexto dessa passagem, essas pessoas eram pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus. O que falta para nós, meus irmãos, não é estratégias. O que falta para nós não é recursos. Eu diria que a nossa geração é uma geração muito mais preparada do que essa geração aqui de Atos capítulo 8. É uma geração que tem muito mais recursos, tem muito mais tecnologia. O que não nos falta não é modelos, não são estratégias, não são recursos. Nós temos carros, nós temos aviões, nós temos trens, nós temos a internet, nós temos celular, nós temos redes sociais. O que nos falta não são recursos, o que nos falta, meus irmãos, é vidas mais cheias, mais plenas, mais repletas do Espírito Santo de Deus. O que nos falta, meus irmãos, é olharmos para a nossa vida e percebemos que o nosso propósito é a glória de Deus, é esperar a glória de Deus, não é ficar mais rico, não é ter uma vida mais confortável, não é ter um emprego melhor, não é adentrar nas melhores faculdades, é espalhar a glória daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Porque se isso for prioridade, como era para aqueles irmãos,
A gente não vai desistir da nossa missão, do propósito de Deus para nós. Não importa se o vento está soprando ao contrário, não importa se as ondas se levantaram contra nós, não importa se estamos sendo perseguidos, caluniados, injuriados, não importa se estamos sendo criticados, a gente persevera, porque nós queremos espalhar a glória do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E o texto diz que o que eles faziam era pregar por onde quer que fosse. Se você olhar em Atos capítulo 11, verso 9, porque a história começa aqui em Atos 8, mas ela continua, dá uma pausa e retoma no capítulo 11. Atos 11, 19 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Olha que o autor está retomando a mesma história aqui de Atos 8. Chegaram até a Fenícia. Não sei se você já tem ideia de onde fica a Fenícia. Os caras saem de Jerusalém e os caras chegam à Fenícia. Vocês sabem onde é a Fenícia? É o atual Líbano. Sabe quantos quilômetros dá de Jerusalém para a Fenícia? Eu fiz uma pesquisa. São 472 quilômetros andando a pé, ou no lombo de um jumento. E por onde eles forem, eles pregavam a palavra. Diz o texto que eles chegam a Chipre e Antioquia. Antioquia, cidade enorme na Síria. Você sabe quanto é que dá de Jerusalém para Antioquia? Uma cidade ainda existente na Síria, são 792 quilômetros. Não tem casa, não tem conforto, e eles vão espalhados, e por onde eles passam, eles pregam, por onde eles passam, eles anunciam, por onde eles passam, eles reverberam a glória de Cristo. A história segue, Lucas não fica por aí, e agora Lucas vai focar as suas atenções para um homem que nós já falamos dele no domingo passado, chamado Filipe. O verso de número 5 da sua Bíblia diz: indo Filipe, e aí ele subentende que nós já conhecemos quem é Filipe. Quem é Filipe? Você que não esteve aqui no domingo passado. Filipe, esse nome está registrado, não é Filipe o apóstolo, lembre que os apóstolos ficaram em Jerusalém, não é Filipe o apóstolo, é Filipe de Atos 6, o diácono. Esse Filipe, ele foi escolhido para o grupo dos 7 diáconos para servir as viúvas, lembra disso? E uma das qualificações, ou as qualificações que aqueles homens tinham que ter, era bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então Filipe era um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e tinha muita sabedoria. Esse Filipe, nós ficamos sabendo, à luz de Atos capítulo 21, verso de número 8, que ele foi chamado de evangelista. Filipe, o evangelista. E diz a história lá em Atos 21, 9, que ele tinha 4 filhas, era pai de 4 filhas, e as filhas dele eram virgens, profetisas, eram meninas, eram jovens, adolescentes, por que não? Jovens que profetizavam, que pregavam a palavra assim como o pai. Porque a ideia de profetizar aqui não é revelar o futuro, é a ideia de anunciar o evangelho. Então elas estão seguindo o caminho do pai, elas são pregadoras da palavra. E o texto diz que esse Filipe, um dos dispersos de Jerusalém, verso de número 5 de Atos 8, está se direcionando para uma cidade de Samaria. A gente não sabe a cidade, a gente só sabe a região. Samaria, meus irmãos, é uma região, não é uma cidade, é uma região inteira. É como se a gente dissesse, Filipe foi para o estado da Bahia, saiu de São Paulo e foi para a Bahia, é uma região chamada Samaria. E o texto diz que ali lhes anunciava o Cristo. Se você lê esse texto aqui de maneira displicente, você passa batido em algo muito importante aqui, que Filipe nos ensina. Porque nenhum judeu naquela época
Se ele queria sair do sul, Filipe está saindo do sul de Jerusalém, e está em direção ao norte, ele está caminhando para o norte, porque o texto lá em Atos 21 diz que ele tinha uma casa lá em Cesareia, e Cesareia ficava ao norte, era uma cidade praiana. Ele está saindo de Jerusalém, indo para Cesareia. Ninguém que fazia essa viagem passava por Samaria. Nenhum judeu fazia uma viagem do sul para o norte, passando por Samaria. Por quê, pastor? Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos, mortais. Du já está ali, ó. Du só está assim, ó. Eram inimigos mortais. Petistas e bolsonaristas. Flamenguistas e vascaínos, é a mesma coisa. Brasileiros e argentinos, eles não se davam bem. Eles não se falavam. Quando um judeu queria colocar um apelido assim bem pesado em outra pessoa, chamava ele, você é um samaritano. Esculhambava o cidadão. Nenhum judeu passava por Samaria. Por que esse cara está passando por Samaria? Porque ele, Filipe, está seguindo os mesmos passos, ou tendo a mesma perspectiva da missão que Jesus revelou durante o seu ministério. Porque João capítulo 8, João capítulo 4, melhor dizendo, verso 9, diz que Jesus pregou o evangelho em Samaria. E João 4,9 diz que era-lhes necessário, para Jesus era necessário passar em Samaria, da mesma forma que é necessário para Filipe passar em Samaria. E isso me ensina a terceira lição e última nessa noite, que o princípio da plantação de novas igrejas, meus irmãos, faz parte de um coração, ou deve fazer parte de um coração intencional em anunciar o evangelho. Tem que ter a sua intenção. A igreja precisa ser intencional. Líderes que sejam intencionais. Eu não posso fazer nada na igreja. Se eu vou fazer um chá para mulheres, se eu vou servir café com biscoito dentro da igreja para mulheres, eu tenho que ter a intenção de pregar o evangelho para quem não conhece Jesus. Convidar uma descrente, convidar uma vizinha. Se eu sei que na minha igreja vai ter um jantar para casais, então é essa oportunidade que eu tenho de chamar o meu colega de trabalho, de chamar o meu vizinho. Se eu sei que na igreja vai ter, se eu sei que na igreja vai ter um evento para homens, eu preciso intencionalmente usar esse evento, usar essa programação para falar de Jesus. A gente precisa de intencionalidade. Se eu quero conquistar o meu vizinho, se eu quero conquistar o meu colega de trabalho, intencionalmente vou preparar um café para ele. Eu vou preparar um café para ela na minha casa, eu vou chamar ele para minha casa, para comer comigo um almoço, tomar um café, e ali eu vou pregar o evangelho. Eu vou ir na casa dele, eu vou me direcionar a ele, e eu vou perguntar, você precisa de oração? Eu posso orar pela sua vida? Intencionalmente vou na direção. Foi isso que Filipe fez. Várias pessoas foram dispersas, mas apenas um entrou em Samaria. Todos eles se desviaram de Samaria. Todos eles falaram, não, isso aqui não dá para a gente entrar. Isso aqui é um povo antagônico ao evangelho, faz oposição ao evangelho. Nós não vamos entrar aqui. Mas Filipe, intencionalmente, ele entrou em Samaria e pregou o evangelho. O pastor Fernando Brandão, que é diretor executivo das juntas de missões, aqui mesmo de Jaguaquara, começou aqui em Jaguaquara. Ele escrevendo no livro Igreja Multiplicadora, ele diz o seguinte: o processo intencional de estabelecer, ele define o que é plantação de igreja. Ele diz que plantação de igreja é o processo intencional de estabelecer uma comunidade local e autônoma de discípulos de Jesus Cristo. Essa igreja precisa pensar intencionalmente em plantar novas igrejas, em apoiar novas plantações.
em perceber quais são os plantadores que estão plantando igrejas aqui na cidade ou em outras cidades, e intencionalmente nós orarmos, intencionalmente nós ajudarmos, intencionalmente nós investirmos, nós começarmos, meus irmãos, pequenos grupos multiplicadores, talvez na nossa casa, talvez na casa do nosso vizinho, e intencionalmente daquele pequeno grupo se torna uma nova congregação, e dessa nova congregação se torna uma igreja. A gente precisa abrir as portas da nossa casa para os samaritanos chegarem, para os samaritanos virem, meus irmãos. E o texto diz em Atos capítulo 8, verso 6, que Filipe chega. Talvez aqui eu acredito, não sei se Filipe era viúvo, não fala na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, não se refere à esposa dele. Talvez ele fosse um cara viúvo com 4 filhas. E ele chega aqui com suas 4 filhas. E o que Filipe fez aqui? Sozinho, com 4 jovens caminhando com ele. Atos capítulo 8, verso 6. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Quais resultados aconteciam? Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Eu não tenho tempo para explorar todos esses versículos, mas uma coisa eu te digo aqui. Filipe, ele faz 2 coisas. Ele prega e ele revela o poder do Evangelho de Cristo. Filipe não chega com um discurso. Filipe não vai dar uma palestra. Filipe chega com o Evangelho, e o Evangelho de Deus é poder. Muitas vezes a gente olha relatos de curas, como esses aqui, exorcismos e curas, e a gente foca tanto nas curas e nos exorcismos, que a gente esquece que eles são sinais. Verso de número 6 diz que eles são sinais. E no último PGM, na casa de Coque e Queu, eu expliquei para eles o que é um sinal. E o sinal aponta para uma realidade maior. Os sinais milagrosos estão apontando que o reino de Deus, da mesma forma que chegou em Jerusalém, também chegou em Samaria. E eles são curados e transformados. E qual o resultado disso? Quando o Evangelho é pregado, meus irmãos, e quando o poder de Deus é revelado, qual é o resultado desse processo? O que isso gera dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de uma repartição pública? O verso de número 8 termina dizendo: assim, houve grande alegria naquela cidade. Eu não sei se você parou para perceber, mas como é que o texto começa? Atos 8:1. Houve grande perseguição. Atos capítulo 8, verso de número 2. Grande lamento. O que está tendo em Jerusalém? Grande perseguição e grande tristeza. Mas Deus é tão poderoso que Ele converte, Ele usa a perseguição, Ele converte o momento de lamento para fazer com que a sua igreja saia e seja usada por Ele para outras regiões, para outras localidades, e nessas outras localidades Deus traz grande alegria. Vamos orar? Deus bendito, santo e poderoso, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto que nós tivemos aqui. Nós cantamos, dentre tantas outras coisas aqui, Senhor, nós cantamos sobre o teu amor. Nós cantamos em alto e bom som que nós fomos as pessoas alcançadas pelo teu amor, que o Senhor nos ama,
E o Senhor nos ama de uma maneira tão especial, que entregou o teu Filho Jesus Cristo em sacrifício. Jesus desceu da sua glória, Ele abriu mão do seu conforto, Ele abriu mão da sua comodidade, Ele abriu mão da sua zona de segurança, para se fazer carne, para se fazer servo, para naquela cruz, assumir os nossos pecados, assumir as nossas burradas, assumir as nossas misérias, assumir as nossas enfermidades, assumir as besteiras que nós cometemos na nossa vida, assumir em si mesmo as nossas escolhas erradas, para que a gente tenha perdão, para que a gente tenha salvação, para que a gente tenha liberdade, para que a gente receba o acolhimento, para que a gente receba, Senhor, a maior bênção de toda a história, que é ter a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo em nós. Ele nos ama, mas Ele nos ama demais, o Senhor nos ama demais, para nos deixar quietos, para nos deixar acomodados, para nos deixar viver olhando apenas para nós mesmos. O Senhor nos ama, para que a gente seja instrumentos do Senhor, para espalhar esse amor, por onde quer que a gente vá. Por onde quer que a gente vá, Senhor, seja na escola, seja na rua, seja nas praças, seja em casa, seja na vizinhança, seja fazendo uma viagem de descanso, seja, meu Deus, comprando, vendendo, estudando, amando, para onde quer que a gente vá, nós queremos revelar a luz da Tua glória, a luz da Tua glória. Usa essa igreja, usa as demais igrejas dessa cidade, para que juntos espalhemos a luz da Tua glória, a luz da Tua glória nas trevas, dissipando toda a escuridão, dissipando todo o pecado, dissipando toda a imoralidade, dissipando todo o pecado, meu Deus, que a luz da Tua glória, Senhor, seja espalhada, e os homens vendo em nós a luz da Tua glória, possam Te dar louvores e render as suas vidas ao cuidado e ao senhorio de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Levanta-nos para isso, em nome de Cristo. Que o amor do Senhor e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus